Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom dia. Tá bom aqui a luz ou tá ruim para vocês? Como é que vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Tá um pouco apagado aqui. Daí piora. Pessoal, vamos dar início então na nossa webinar desta terça-feira. E essa webinar de hoje ela vai estar aí focada, pessoal, para questões de relatório, ok? Então hoje a gente vai falar relatórios para ocupação e a gente também vai fazer sobre relatórios de chamados. Então vamos ter os dois aqui justamente para ajudar vocês no dia a dia. Então, lembrando, trazendo aqui para todos que hoje a gente está passando pela segunda semana do mês de novembro. Mês passado, de outubro, a gente já teve os nossos ganhadores e o mês de novembro será o nosso último prêmio aí que a gente vai estar premiando quem está participando da webinar. Então, não deixem aí de participar, não deixem de acompanhar. A minha colega vai deixar a enquete para vocês, a gente quer que vocês participem, a gente quer saber um pouquinho mais o que vocês acham das nossas webinars e quer também entender um pouquinho mais o que a gente pode melhorar nas próximas webinars. Então, acessa aí a enquete no nosso link. Nessa agenda de novembro, então, na semana passada, a gente trouxe e apresentou para vocês o catering, que é uma novidade que a gente tem dentro do nosso painel de gestão e que está ligado aí à, né, alimentação. No de hoje, a gente vai focar nos relatórios de ocupação e, é claro, também de chamados. Semana que vem a gente vai ter o nosso treinamento de configuração de grupos e a gente vai falar também dos mapeamentos. E para encerrar o mês, vamos trazer um pouquinho para vocês sobre a acessibilidade, as tags, e é claro que além das tags, a gente tem outras formas de acessibilidade aí para facilitar, né, os teus usuários aí que contam com alguma esqueci o nome, gente, passou o nome, mas entenderam, né? Ou seja, que é alguém que precise aí ter alguma facilidade visual ou até mesmo auditiva. Seguindo, então, a gente vai ter conosco, participando desta webinar, a nossa querida Jaque. Bom dia, Jaque, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiare. Novamente, um prazer estar aqui com vocês. Sintam-se à vontade e não esqueçam de preencher a nossa enquete. Já coloquei o linkzinho ali no chat e quanto mais vocês preencherem, mais chances de ganhar, né? Então, na nossa última webinar do mês de novembro, a gente faz ali o sorteio de brindes exclusivos. Perfeito. Bom dia, Pri, seja bem-vinda. Então, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai focar aqui nos relatórios de ocupação, então a gente vai auxiliar vocês com relação à filtragem, vamos trazer aqui também na exportação, como é que a gente vai ver isso dentro, né, do Excel, e é claro que estando dentro do Excel, vocês podem gerar os gráficos que vocês quiserem, eu vou mostrar alguns ali também para facilitar o dia a dia de vocês, e é claro, geração de gráfico vai ser de acordo com o uso diário de cada um. A gente também vai falar sobre relatório de chamados, né? Vamos reforçar, até porque a gente tem uma nova funcionalidade dentro dos chamados para filtrar eles, então vai ajudar bastante também vocês no momento de gerar e de fazer essa baixa. Deixar aqui também o nosso link, pessoal, então não deixem, né, quem perdeu as últimas webinars, quer revisar, né, quer relembrar algum assunto, escaneie aqui pelo seu celular, ou é claro, entra no nosso YouTube, na nossa página lá do YouTube da DeskBee, e vocês contam com material riquíssimo, onde vocês vão ter webinar, vão ter vídeo para colaborador, tem vídeo de treinamento, então vocês têm uma gama bem grande aí que é justamente para auxiliar. E tem dúvida, precisa da nossa ajuda? Tem o meu e-mail, tem o da Jaque, vocês podem então mandar uma mensagem para a gente por e-mail, a gente marca um bate-papo rápido para auxiliar vocês. Então, pessoal, vamos passar aqui para dentro do painel de gestão e vamos começar então falando, é claro,
sobre a apresentação dos nossos relatórios. Então, vale reforçar, gente, que quando a gente falar aqui dos relatórios, tanto os perfis admins e manager, que são gestores principais, vão ter essa visualização, e se a gente falar das nossas secretárias, que são as assistentes, é claro, elas vão ver só dash e ocupação, ok? E claro, né, sempre existe aqui os nossos gráficos, que são os dashes, e vou reforçar de novo. Quando a gente fala do dash, pessoal, ele vai trazer de forma mais ampla, mais macro, né, a capacidade de utilização dos espaços de vocês. Então, ó, aqui, sem utilização de gráfico, sem filtragem alguma, eu já tenho a primeira informação, que é a minha capacidade. Então, se eu tiver uma unidade, se eu tiver duas e três, ele traz o meu total, né? Então, ele está me mostrando o meu rotativo e as minhas atribuições. E aqui a gente está falando das nossas posições. Quero ver a utilização, então a gente passa aqui para baixo, que é o nosso rotativo, né? O que está acontecendo hoje. E aí, é claro, a gente já percebe que de 314 passou para 312 e que a gente tem duas reservas futuras. Aqui a gente também pode desligar, então, ó, pessoal, desligo, vou ter somente o gráfico aqui das duas reservas, tem os horários que foram, né, feitos e também tenho o total da semana. Isso que a gente está puxando é só de agora, né? A gente ainda nem mexeu nessa filtragem. E aí, é claro, ele sempre vai trazer para você, com base no teu dia, total de horas, total de posições, então a gente tem 321, então se eu somar aqui, né, essa com essa, a gente vai ter aqui total de horas reservadas, então foram 2 horas que a gente teria de reserva, né, considerando as duas reservas que a gente tem, vai dar esse total de horas. Utilização, ele está zerado, porque ainda não foi feito check-in, não foi feito check-out. Essa hora de utilização, pessoal, ela vai ser válida, ela vai ser contabilizado no momento que fizer o check-in e fizer o check-out, ok? Então, se eu tenho 2 horas reservadas, se utilizar as 2 horas, vai constar aqui também 2 horas utilizadas. E é claro, ele está me trazendo aqui o total de ociosidade, ou seja, ele está contabilizando, né, essas 321 posições vezes as horas, que vai dar esse total aqui, e é claro, 100%, porque ainda não foi feito o check-in, tá? E é claro, isso tudo vai mudando, né? Tcharê, quero filtrar. Então, gente, vocês têm os filtros na lateral, vão permitir aqui, ó, fazer para hoje, para ontem, essa semana, a última semana, tá? Posso também selecionar. Quero ver a minha área, né? Então, aqui a gente começa a buscar de acordo com a minha unidade. Então, ó, aqui eu tenho 77 para suítes. Beleza, quero ver, então, Desk B só. Ó, já dá diferença, a gente já tem 47 e uma atribuição. Percebam que aqui, ó, a gente já tem uma reserva dentro dessa unidade. Beleza, quero olhar do Brooklyn, então, já vai me trazer o total e o total de atribuições. Então, aqui vocês vão tendo a facilidade de filtrar. Ah, quero ver, então, aqui nos ambientes, só o que for estação de trabalho. Ok? Ó, a gente visualiza que a gente não tem, ó, são 50 posições totalizando, porque a gente não puxou nenhuma unidade, tá? Mas de estação a gente não tem nenhuma reserva, então, tá? Aqui, né, 100% de ociosidade. Ah, quero ver então de salas, vou buscar, e aí sim, né, a gente vai ter aqui, ó, reserva cancelada e reservas válidas, que aí sim vai dar as minhas 2 horas, ok? Então, vou filtrando. E é claro, vocês têm semanas, tá, pessoal? E vocês têm horas, tá? Então, Tchare, horário de trabalho são 8 horas trabalhadas. Se eu quiser mudar aqui para 10 horas, ó, eu posso mudar e ele vai me trazer aqui, aqui embaixo, ó, 10 horas, tá?
Do sistema mesmo, pessoal, são 8. Né? Mas se tem aí empresas que trabalham com mais, com menos, vocês também podem fazer essa alteração. Ah, são só 2 horas de trabalho. Ou as salas de reunião só são reservadas no período da manhã, seriam só 4 horas. Então, posso vir aqui, salas, buscar, vou ter aqui o total de horas, né, que seriam para as 8 posições, tá? E aí a gente vai tendo essa mudança aqui, ó, hora reservada, não utilizada e ociosidade, tá bom? E aí, é claro, a gente viu aqui, a gente filtrou, né, aqui para hoje, todos esses ambientes, tá, pessoal? Então, a gente fez essa busca, tá com limpinho aqui, ó, tenho ao todo, ó, uma reserva expirada, reserva válida, reserva cancelada. Tá? Então, se eu for aqui na nossa ocupação, ó, e se eu pegar com a data de hoje, ó, vai bater exatamente como a gente viu. 2 reservas válidas, a gente tem 2 canceladas e a gente tem uma reserva expirada. E é claro, aqui a gente está olhando as nossas posições, esse total de posições que a gente teria, tá? E aqui eu consigo ter a visualização exata de qual é o ambiente, eu consigo ter a visualização exata do usuário, ok? Então, trazendo para cá, a gente vai ter essa visualização de hora que foi reservada, momento que vai fazer o check-in, momento que não fez, né? Se a reserva ela foi ou não cancelada pelo usuário ou por uma outra pessoa que seja o gestor, né? A reserva foi expirada, então a gente tem uma informação mais detalhada. Pessoal, com relação ao Dash, eu gostaria de saber se vocês utilizam, né? E se isso que eu apresentei aqui para vocês, né? Alguém quer trazer alguma pergunta, alguma dúvida? Vou abrir aqui para a gente já ir falando sobre os Dashes. Pessoal, vocês estão quietinho, tá todo mundo sem dificuldade com relação aos Dashes. Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo bom, e você? Tudo certo. Tiare, uma dúvida, tá? Até uma Ah, vez falei com. Não lembro quem falei sobre isso. Quando você coloca uma semana ali, por exemplo, no período, né? uhum. Você consegue colocar ali, rapidinho, para a gente ver um negócio? Consigo sim, Até, tipo, consigo sim. se eu não me engano, ele mostra o total de horas, ele pega os números de dias, né? E multiplica pelas horas úteis, né? Vamos, Só que você coloca uma semana. você Pode quer ser, essa semana, pode ser. né? Ou da última semana? Ótimo, faz. Pode ser essa semana, né? Então vamos lá. Tá. Então, 7 dias ali, né? Só que Isso. pensa assim, sábado e domingo não é dia útil. Né? Talvez não faça muito Perfeito. sentido esse percentual ser em relação à quantidade dos dias exatamente. Né? Eu teria que filtrar e separar. Ah, tem esse campinho aí, esse campinho eu não tinha visto. A gente Eu, pode eu poderia filtrar por aqui. filtrar os dias. Legal. Você pode filtrar ou por aqui, se você, né, Uhum, por exemplo, Tia, eu selecionei ali que a gente pegou, né, essa semana. Mas é claro, né, reforçando que se eu vier aqui pegar do dia 11 até o dia 14, que seriam os dias que a gente vai trabalhar, ó, a uhum. gente já vai ter essa mudança, ele já passa para 4 dias, tá? Legal, legal, Mas, legal. reforçando, Tiare, eu quero pegar do mês, então vamos pegar do último mês, tá? Só que eu quero, Tiare, desconsiderar os finais de semana. Então, você pode vir aqui, ó, e filtrar só os dias da semana e buscar, tá? Legal, Então, a legal. gente vai ter também isso aqui, dias da semana, e lembra que tem as horas também. Então, o escritório trabalha um pouco mais que 8 horas, né? Eu vou filtrar nesse momento só o que é estação de trabalho. Então, beleza, a gente tem aqui as estações, ó. Quero ver, Tiare, só aquilo que foi ocupação encerrada. Então, ó, consigo ter essa visualização daquilo que foi ocupação encerrada, total de horas reservadas. Então, se a gente tinha, ó, aqui 4, 13, 3, 3 e 3, esse total aqui que a gente tem, ele vai considerar aqui.
tá? Então, é uma diluição, uma somatória de todas as reservas que foram aqui feitas, né? E aqui a gente tem 23 e 29 que foram horas reservadas, mas perceba que as horas utilizadas, elas acabaram passando um pouquinho, o que significa que alguém pode ter estendido a sua reserva, tá? Então, tem aqui também, ou alguém pode ter feito o check-in antes daquilo que foi programado, porque aqui ele vai considerar exatamente o horário que tu selecionou. Então, reservei, por exemplo, amanhã das 14 às 18, ele vai levar como hora reservada. Só que se eu faço o check-in antes ou se eu acabo estendendo um pouquinho, vai ser a minha hora utilizada. Perfeito, fechou. Bom, Obrigado, viu? tranquilo. Mais alguém, pessoal? Então, pessoal, aqui então a gente tem de macro e a gente passa para cá onde a gente começa a ter essa visualização. E aí é claro que quando a gente falar, pessoal, de reserva, quando a gente for falar de relatório, eu reforço aqui no nosso webinar que a partir do momento que começa a se efetuar as reservas, então se vocês já estão conosco faz 1 ano, faz 2, faz 3, faz 10 anos, isso fica armazenado aqui dentro, ele não é jogado fora. Então, Tchare, quero ver de 2023, estamos no finalzinho de 2024, perfeito, então eu posso vir aqui, pegar o meu relatório, ó, pessoal, cliquei no dia 1º, vim aqui para cima e vou levar até onde eu quero, que seria dezembro de 2023, ó. Tenho aqui o período do ano passado. E é claro, vou buscar, ele vai me trazer tudo o que aconteceu naquele ano, ok? Tchare, quero ver todas as ocupações encerradas dentro daquele ano. Então, você filtra. Vou ter aqui a informação de todas as ocupações. Tchare, quero de um ambiente específico, tudo que foi de sala, estação, né? Seleciono. E é claro, o sistema vai fazendo essa filtragem. Quero ver só o que foi dessa unidade. Quero ver o que foi dessa. Então, vocês vão filtrando de acordo. Ó, vamos ver aqui, ó. Ele já reduz e ele vai, então, filtrando as informações que vocês desejam. Quero ver só da dona. Então, vou filtrar, traz aqui e eu consigo, desta maneira, fazer uma filtragem e, se eu desejar, eu posso exportar, tá? Tchare, posso tirar, então, relatório do ano passado inteiro, né, fazer essa filtragem só com base na minha data e vir aqui exportar? Pode sim, tá, pessoal? Pode e é só baixar. Outro fato bem interessante para trazer para vocês, tá? Já que a gente está falando de relatório. Então, vamos lá. Tchare, ano passado, então, eu vou conseguir ver ter essa visualização das reservas que ocorreram. E aqueles colaboradores que eu já limpei do meu banco de dados, que eu já removi, eles não fazem mais parte, tá? Toda vez que a gente realiza uma reserva, pessoal, no aplicativo, essa reserva, ela é registrada e ela não é mais alterada, ela não é mais excluída, tá? Eu não consigo, de maneira nenhuma, remover. Por mais que eu selecione aqui, cancele a reserva, ó, ele vai continuar aqui, ele não vai sair. Tá vendo? Ó, reservas 0. O sistema não vai remover. A partir do momento que a gente efetua uma reserva, ela fica registrada. E é claro, ela tem o seu histórico, seu rastreio, desde o momento da data de ação até o seu check-in, o seu check-out, até a sua expiração, até o seu cancelamento. Então, aqui, se eu voltar para trás, eu vou ter o nome e eu vou ter os dados daqueles colaboradores que já não fazem mais parte da empresa, tá? O que será apagado? Entre aspas, que a gente fala apagado é derrubado, é as reservas futuras desse colaborador. Então, se até esse presente momento, se até hoje o Joãozinho trabalhava na empresa e eu desliguei ele hoje, quando a gente exclui o usuário aqui do painel, o sistema vai derrubar todas as reservas que o João tinha ativa
lá na frente. Então, tudo que o João reservar de hoje para frente, que estiver ativo, e no momento que eu desligo, são derrubadas do sistema. Mas os dados, eles ficam registrados aqui, né? Lembra que eu falei para vocês, a gente tem o histórico, e dentro desse histórico, se eu derrubar uma reserva, vai ficar registrada que foi derrubado por um gestor, ou se foi derrubada pelo usuário. Ok? Gostaria, então, de abrir também aqui para a gente poder tirar dúvida com relação a essa etapa que a gente está focando aqui, que é com relação aos filtros, pessoal. Quando vocês fazem a exportação, vocês filtram ou vocês exportam tudo que vocês têm do mês? Quem pode nos trazer? Todo mundo está quietinho hoje, então vamos seguir. Então, pessoal, filtrei aqui, quero baixar, né? Vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar uma filtragem do último mês, tá? Então, vou trazer aqui para vocês, tá? Só para mostrar. A gente tem aqui a situação, tá? E aí, é claro, não quero utilizar nenhum outro filtro, quero tirar do mês passado, quero tirar do próximo trimestre. Então, pessoal, fica bem a critério aí de como que vocês fazem essa exportação, como que vocês levam esses relatórios para os seus gestores, tá? Para os seus gerentes. Então, só trazendo um exemplo aqui com base no mês passado, e é claro que a partir do momento que a gente clicar em exportar ocupação, a gente vai baixar esse relatório. E aí, é claro, a gente tem aqui a questão de um pequeno segredinho, tá? Quando vocês baixarem o relatório de vocês, pessoal, é importante que vocês não cliquem direto no relatório que foi baixado. Infelizmente, aqui eu não tenho o Excel para mostrar para vocês diretamente, tá? Como é que seria essa informação. Mas vamos lá. Baixei, fiz a exportação ali. O primeiro passo que vocês vão fazer é nada mais, nada menos clicar, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Na nossa plataforma de treinamento, a gente tem essa explicação, então, para vocês entenderem, tá? Então, baixem, façam a exportação. Primeira etapa, vou abrir uma folha em branco do Excel, ok? Abriu a sua folha em branco do Excel, fez uma nova folha ali, a gente vai em guia de dados, então lá em cima nas ferramentas vocês vão ter os dados, vamos clicar sobre os dados e vamos no grupo obter e transformar dados, tá? Então, clicou ali, vocês vão buscar por clique de texto para CSV. No momento que vocês fizerem isso, o Excel, então, vai abrir para vocês, para que vocês, então, puxem, né, aquele relatório que vocês exportaram do painel, selecionou o teu download dentro aqui do clique de texto para CSV, você só precisa importar os dados, você não precisa fazer mais nada, tá? Importou esses dados bem bonitinho, dentro, então, do Excel de vocês, ele vai abrir, então, dessa maneira, ele vai trazer bem bonitinho, tá? Aqui, pessoal, eu estou usando planilha do Google, então não é o Excel em si, é a planilha do Google, mas ele vai trazer da mesma forma que vocês estão vendo. Então, vai vir tudo alinhadinho, vai vir já com os campos de filtragem, e aqui, então, a gente tem o nosso relatório baixado. E aí, é claro, primeira informação que a gente tem e que vale compartilhar com vocês é a data de ação, ou seja, data de cadastro. O que quer dizer essa data de cadastro? É aquela data de ação, aquele momento em que eu entrei no aplicativo para efetuar a minha reserva. Então, quando a gente filtra lá dentro do painel, quando a gente vem aqui e filtra isso aqui, essa data que vocês estão filtrando, ela não é da data de ação, mas sim são das reservas, né, dos dias que foram reservados pelos seus colaboradores.
E quando a gente falar da data de ação, é exatamente o dia em que a pessoa entrou, tá? É claro, aqui a gente está vendo tudo no mês 10, mas aqui pode ter do mês 6, do mês 7, do mês 8, porque é o momento em que o teu colaborador entrou no aplicativo para fazer uma reserva para o mês 10, que é o mês de outubro. E é claro, essa informação a gente vai ter aqui, ó, início e fim da reserva, tá? Então, quando a gente filtra lá no painel, ele vai buscar exatamente com o dia de escolha de início e fim da reserva. Na sequência, pessoal, a gente tem o nome, ou seja, o nome do nosso ambiente, tá? Então, se é a sala, qual é o nome da sala? Se é uma estação de trabalho, qual que é o número dessa estação? Ele traz na sequência o QRzinho, que é o QR Code, vai trazer aqui a opção, então, se esse espaço reservado é uma sala, se ele é um fretado, se ele é uma estação de trabalho, traz o nome do usuário e e-mail do usuário. Matrícula, pessoal, vale reforçar que quando a gente faz a importação, que eu mostrei já para vocês, se vocês incluírem, ele também vai trazer aqui o número da matrícula. RG, tá? Esse RG, se vocês utilizarem aí de fretado, se vocês usarem de alguma informação que exija, principalmente na questão de fretado, quando a gente faz uma reserva e a gente inclui o nosso número de registro, ele já fica então registrado e aí ele vai puxar, percebam, ó, toda vez que alguém faz uma reserva em outro ambiente, ele já traz essa informação também do RG da pessoa. Aqui entra aquela questão de que se a reserva ela foi reservada pelo próprio colaborador ou se ela foi feita ali por um assistente, por um manager ou por um admin, tá? Então aqui, ó, a gente vê que aqui a reserva foi feita pela Tiare para este anfitrião, que seria o Luiz. Então, essa pessoa provavelmente tem perfil de manager, admin ou assistente. Aqui traz o nome dos grupos, aqui está sem, porque realmente eu limpei os grupos, então foi excluído, e uma vez que eu excluí, não aparece, então as pessoas estão sem grupos. Temos as tags, então a partir do momento que a gente tiver a vinculação também de uma tag de brigadista, de PCD, de um serviço ou um setor associado, vai trazer essa informação. Temos início e fim. Título, ele só vai trazer, tá, pessoal, para questões de reservas de sala. Descrição, motivo da reserva, tá ok. Depois temos capacidade, número de convidados. Então, daqui, ó, que a gente tem até aqui, ó, a gente está falando de salas, ok? Então, traz as informações que estão ligadas à sala. Na sequência, é claro, a gente vai ter situação, se a ocupação foi encerrada, né? Data de cancelamento, início de check-in, término de check-in, duração. Se o check-in é automático, então quando vocês habilitam, ok? O check-in automático, check-in transparente dentro do grupo, é o sistema que faz, e aí se ele for automático, ele vai trazer que sim. Se não for automático, ele só está mostrando que não, que isso foi feito pelo próprio colaborador, ok? Não quer dizer que a pessoa não fez o check-in, só quer dizer que ele não é feito pelo sistema. Depois a gente tem as informações de unidade, prédio, andar, setor, tá? Temos os filtros. Então, aquele espaço que foi reservado por aquele colaborador tinha alguma informação, né? Monitor, aqui a gente tem placa, que é um veículo, né? E é claro, se eu tiver fretado, traz o nome do fretado, a linha, tá? Então, tá trazendo aqui. Se eu tiver a aprovação, vai trazer a informação também, tá? Tipo de veículo, se a gente tiver. Então, marca, modelo, cor, placa, vai trazer se a gente habilitou, tá? Temos aqui observação do veículo. Por último, é claro, inserir o número de matrícula e inserir o motivo, ok? Então, ele vai
puxar de acordo com aquilo que vocês filtram. É claro, aqui a gente está filtrando do mês, e a gente está puxando todos, né? Tiare, eu não quero que apareça os fretados, eu não quero que apareça informação de sala. Pessoal, conforme vocês filtram, ele vai trazer só com base aí naquilo que vocês estão utilizando e naquilo que vocês filtraram, é claro, aqui dentro do painel. Lembra que aqui a gente está tirando do mês. Mas se eu filtrar o mês e eu puxar tudo que é de estação de trabalho, eu vou baixar somente aquilo que está associado à estação de trabalho. Então, ó, aqui do dia 1º, vamos pegar este ano, só para a gente ver. Vou pegar tudo que é estação de trabalho, ó, 316, só estação. E é claro, a gente vai então exportar isso, ó. Baixei, vou voltar aqui na minha guia, vamos pegar uma guia nova aqui, arquivo, vou importar. Tá? Vou aqui abrir. Tá? Inserir uma nova, ok. E beleza, ó, a gente vai ter então aqui, ó, somente, é claro, deixa eu só excluir essa, a gente vai ter aqui, ó, somente, tá, pessoal, aquilo que a gente, então, incluiu, que seriam só as nossas estações de trabalho, ó, tá? E aí, é claro, ó, ele já não traz outras informações que a gente não deseja, tá bom? Então, ó, estação de trabalho tá aqui, e aí eu posso também filtrar. Tiare, quero filtrar, então, pelo nome do usuário, quero ver as reservas do colaborador. Ah, então, limpei, vamos lá, vou selecionar aqui, colaborador que eu desejo, tenho aqui as informações, tá? Tiare, quero ver as horas desse colaborador. Então, aqui a gente tem, deixa eu ver, situação, aqui, ó, duração, tá, pessoal, ó, tem uma duração. Aí, é claro, eu posso vir aqui, utilizar do filtro para fazer a somatória disso aqui. Então, filtro essa informação, faço a somatória, crio os gráficos com base naquilo que eu desejo, né? Aqui só para a gente mostrar para vocês. Então, quero dentro desse mês, né, ver as utilizações dos meus usuários. Então, aqui, ó, eu consigo daí gerar os meus gráficos, né? Então, ó, aqui eu tenho total de horas, então 41% de utilização, aqui eu tenho de outra colaboradora, né? E com base nisso, pessoal, eu consigo configurar, criar os meus gráficos de acordo com a necessidade. Quero ver o total de reservas nas estações de trabalho, tenho aqui de estacionamento, de fretado, de salas, qual foi o total de reservas dentro do mês. E é claro, com base nesse gráfico, a gente vai, então, criando outros gráficos de acordo com o que vocês precisam. Alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, quando vocês abrem e vocês fazem a exportação, vocês têm alguma dificuldade? Oi, Tiare. Para mim não, eu acho super intuitivo, bem fácil. Ele é, né, Márcia? Ele é bem bacana, auxilia bastante se a gente consegue baixar do mês inteiro, então a gente tem todas as informações, o que aqui pela tabela ainda permite que a gente, né, consiga organizar de forma mais rápida até, né? Assim, o combinado aqui na empresa é que eu gero sempre no início do mês o retroativo, e para ficar mais fácil da gestão olhar o que é expirado e cancelado, eu deixo em vermelho e o pessoal, porque eu não tiro, né? Às vezes o gestor precisa saber, porque já aconteceu comigo de esquecer de fazer check-in, mas eu estava aqui. Então, aí, né, é um alinhamento que ele faz com o gestor, para o gestor aceitar, né, que a gente tem essa regra dos 8 dias no mês, então facilita muito fazer a contagem, digamos assim,
pelo relatório. Então, tem funcionado, não tem problema algum, eu acho super fácil. E nota 10, eu acho. Ai, perfeito, Marta, que bom, que bom. Oi, Pri, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, Tudo. aproveitando a oportunidade, aproveitando que tem todos aqui, todos os colegas que usam DeskB, eu queria, enfim, uma orientação, um apoio. Como que vocês fazem o pessoal fazer o check-in? Hoje eu não utilizo, não consigo utilizar dos relatórios, porque sempre tem essa questão, né, que a pessoa reservou, ou que a pessoa não reservou e acaba vindo, enfim. A minha parte aqui, eu faço toda a comunicação, né, estou até trabalhando nisso, enfim, para colocar prisma, para o pessoal trabalhar em cima disso, enfim, fazer efetivamente o check-in, só que ainda tenho muita dificuldade. E eu até gostaria aí, se o pessoal tiver alguma ideia, fizeram alguma coisa, puder compartilhar, eu vou super agradecer. Posso falar? Então, já que Claro, pode sim, Márcia, fique à vontade. Priscila, me fala uma coisa, vocês têm posto de trabalho para todo mundo? Então, se vier todo mundo junto, existe local para todo mundo? Existe, sim, Ah, e aí é mais complicado. só que todo mundo é remoto, e aí, Uhum. esporadicamente, alguns times vêm presencial, e aí eu tenho essa certa dificuldade, para que as pessoas façam o check-in. Porque assim, ó, aqui na minha empresa não tem lugar para se 100% da empresa vier. E aí, eu deixo, e a nossa regra é 8 dias no mês. Independente do dia que você vem, você alinha com o seu gestor os dias que você vem. Então, por exemplo, se eu não faço a minha reserva, vai chegar o meu coleguinha do lado e vai falar assim, olha, eu tenho reserva, então dá licença, levanta e vai embora. Eu deixo bem claro nas reuniões. Então, se não tem reserva, a prioridade é de quem fez. Então, o pessoal sabe que se no dia que eu venho, eu não fiz reserva, meu coleguinha fez, eu vou ficar sem mesa, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, então, eu tenho que respeitar os 8 dias no mês, independente de que se é segunda e quarta, terça e quinta, enfim. Vai da gestão, por isso, né, que a gente tem lá um SharePoint, onde eu coloco todo mês lá, né, esse relatório, vai da gestão falar, fulano, eu vejo aqui que você fez 2 check-ins no mês. Ah, não, mas eu vim 8 vezes, 10 vezes. Tá, mas você tá aqui com 2 dias. Então, vai muito de você chamar a tua gestão e falar. Aqui eu vou falar, assim, salvo um ou outro, a gente tá funcionando super redondo, mas não é, assim, deixar morrer o assunto. A gente tem que ir atrás. A gente, inclusive, pegou lá no início, pessoas que pegavam o código, né, da mesa e fazia check-in de casa. Então, a gente teve esse problema lá atrás. Só que hoje eu acho que foi chamada a atenção, o gestor sabe quando tem que resolver e funciona super bem. Eu não tenho problemas hoje. Mas aí, se você tomar as rédeas sozinha, não vai dar. Você precisa da ajuda da tua gestão, da gestão da equipe, entregar o relatório, pontuar, ó, fulano, o Joãozinho está vindo só 2 dias no mês. Então, só que se o gestor, para ele, tanto faz também, então a gente não pode, né, querer fazer tudo sozinho. Então, acho que envolveu o RH, porque essa regra dos 8 dias não é minha, de facilities, é do RH. O funcionário tem um contrato assinado de que ele tem 8 dias para vir. Se ele não está fazendo, ou se ele está nem aí é uma reunião que vocês têm que ter interna. O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Não é fácil. Sim, e no meu modelo é muito mais difícil porque as pessoas são 100% remoto, então ninguém sabe quando vem uma pessoa, aí é mais difícil ainda. Então, se tiver Ainda algum mais se colega tem lugar para todo modelo, mundo, né? Sim, aí é que a pessoa entende e fala, ué, mas por que eu tenho que reservar? Pois Então, exatamente. se tiver algum colega aí com as mesmas dores que eu, vamos conversar. Obrigado, gente. Pri, obrigado, Márcia, também aí, foi bem bacana essa demanda que tu trouxe. Pri, comunicação, engajamento, sempre em primeiro lugar, a gente sempre reforça isso, essa importância. E é claro, né, a gente sabe que dentro da DeskB existem integrações para facilitar,
tá, Priscila? Eu não sei se isso já foi comentado contigo, mas se vocês tiverem um sistema de pontos, seja por crachá, seja por biometria, por Face, talvez integrar facilite o teu dia a dia com relação a isso, né? E numa vez que a gente faz essa integração, a gente pode determinar que o escritório só está liberado a partir do momento que existe uma reserva. Então, eu reservei, passei o meu crachá, o sistema entende que eu tenho uma reserva e ele já automaticamente também realiza o meu check-in, porque ele está me informando que eu estou chegando para utilizar aquela reserva que eu fiz. Então, talvez pensar sobre essa questão da integração também, tá, Pri? Não sei se vocês utilizam aí provavelmente sim, né, o crachá? Aqui a gente colocou um controle de acesso facial, então agora Uhum. está em processo de, enfim, atualizações, inclusões, então não sei se seria possível dessa forma, seria perfeito, já me ajudaria bastante, que aí Não, eu faço um perfeito. processo só, né? Não, perfeito. Pri, vamos conversar sobre essa integração que vocês estão fazendo de acesso, para a gente ver qual que é o sistema que está sendo utilizado, para ver se conversa aqui com a DeskB, numa dessa a gente já integra, já vai nossa, resolver aí o teu problema quase que 100%, porque aí sim, vocês podem determinar através dessa leitura, né, que a pessoa precisa ter. Com certeza uma reserva, reservou, fez a sua reserva do dia, quando eu passar lá, que eu for fazer a leitura, o sistema vai identificar, vai entender que eu tenho a reserva e já vai fazer o check-in para mim, tá bom? Ah, que top, perfeito, obrigado, A gente vai Márcia. conversando, Pri. Obrigada. Obrigado você. Então, pessoal, trazendo, né, aqui a gente falou um pouquinho sobre essa questão do relatório, então, que vocês viram em relação à ocupação. E é claro, né, vocês vão ver que para os relatórios de chamados, a gente não vai ter muita diferenciação, né? Então, ocupação, reforçando, são para as reservas aí e ocupação dos nossos ambientes, e aqui nos nossos chamados, seja ele operacional, seja ele administrativo, a gente vai ter também os filtros. Então, aqui entrou essa novidade dos filtros que vai facilitar a filtragem de vocês, né? Vale reforçar aqui, se eu escolher uma data, vai ser a mesma proporção que a gente viu da ocupação. Então, selecionei o último mês, filtrei, vou baixar tudo que está relacionado àquele último mês. Quero utilizar de uma filtragem, então, por solicitante, a gente tem por responsável, e aí, é claro, lembrem que no momento que a gente configura aqui as nossas categorias, a gente vai adicionando os responsáveis. Então, eu consigo, sim, tá, filtrar pelo meu responsável. Quem que estava responsável por aquele chamado, né? Quero baixar, então, lá do pessoal da manutenção. Tem grupo, porque também quando a gente cria uma categoria, a gente pode definir. Se a gente não seleciona, vai puxar todos, e aí a gente tem a categoria, né? Tchare, quero ver a categoria tal. Dentro dessa categoria, por exemplo, eu tenho 2 responsáveis, mas eu quero ver só um. Então, vocês conseguem fazer essa filtragem que vai ajudar vocês. E para quem utiliza aí, pessoal de SLA, também tem essa facilidade de filtrar aí por chamado sem SLA, prioridade baixa, média, alta e urgente. Então, ele vai ter sempre essa classificação. Fez, aplicou ali, pessoal, a gente vai ter, então, essa visualização. Então, vamos lá. Vamos pegar um aqui só para a gente ver, ó. Vamos pegar da manutenção aqui, ó. Vamos pegar do mobiliário e vamos ver, então, da Jéssica aqui, só para a gente ver. Então, vamos lá. Categoria, a gente vai pegar de imobiliário, filtrei. E a minha responsável aqui, ó, é a Jéssica, tá? Ótimo, e vou aplicar, ok, temos aqui, ó, fez a filtragem, e dessa forma, então, ó, vai ficar também em vermelhinho para facilitar essa visualização para vocês, e dessa forma, a gente, é claro, baixa. Vamos lá, quando a gente falar, pessoal, aqui das filtragens, quando a gente falar
né, dessa busca que a gente está fazendo, temos alguns pontos aqui para a gente adicionar quando a gente fala da exportação dos chamados. Lembra que, diferente das nossas reservas em ocupação, a gente não limpa o banco de dados, ele fica ali registrado. Já para os chamados, a gente pode e consegue fazer essa limpeza. Então, percebam que eu tenho chamados que eles estão desde o número 60 até o 69, tá? E estão contemplando mês 9, 10 e 11. Então, muito importante, antes de você fazer a exclusão de um chamado, você, é claro, vir aqui e baixá-lo, tá? Então, Tiare, quero vir aqui e quero limpar, quero remover todos os meus chamados. Você tem essa facilidade, mas é importante que antes de você fazer isso, você baixe todos os seus dados, né? Vamos trazer aqui para vocês verem, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vim aqui, tenho os meus chamados, ó, baixei todos os chamados que eu tinha anteriormente. Então, Tiare, vou mudar uma categoria, vou mudar um chamado, daqui para frente vai ser diferente, né? Não tenho mais essa categoria, ela foi excluída. Então, sempre fazer essa análise quando vocês realizarem uma alteração nos chamados, se é importante ter ou não esse dado. Eu preciso, então, primeira coisa, né, vem aqui, filtra ali o período que você quer, tá? Então, eu tenho chamados desde tal dia até tal dia. Filtrei, baixei, tá? Baixei, agora sim eu posso vir aqui e limpar, tá? Diferente mesmo, pessoal, da ocupação, eu não vou ter essa informação a partir do momento que eu excluo. Então, ó, se eu pegar do dia 30 até o dia 29 e buscar, ó, eu já limpei as informações, então eu não vou ter mais isso. Então, muito importante, né, fazer essa análise, fazer essa verificação. Baixou, vocês vão ter, é claro, essa informação aqui, e aí, é claro, eu, através daqui, posso vir, quero ver só, né, o meu operacional, ou quero ver aqui tudo que for referente a chamados exclusivos de imobiliário, ó, era uma coisa, agora eu mudei, e aí eu vou ter essa informação, ó, mês 7, tá vendo, pessoal? E aí aqui a gente tem, ó, do 39 até ali, ó, tá vendo, ó? Então aqui eu consigo ter essa informação que eu vou baixar. Outro fato importante também para vocês levarem em consideração. Quando a gente baixa, né, vim aqui, filtrei o meu chamado, né? Vou buscar aqui somente aquele chamado aqui. Tenho 2, 3 categorias. Lembrem sempre que cada categoria que vocês configuram, vocês têm um chamado, e dentro de cada chamado a gente tem um tipo de formulário, tá? Então, a partir do momento que a gente vem aqui, baixa tudo que a gente tem, a gente exporta, a gente vai ter uma extensão dentro do nosso exportador. Porque, ó, eu vou ter dentro dele várias informações de cada formulário, de cada categoria. Então, percebam o quanto ele vai se tornando aqui, ó, extenso, tá? Então, para cada formulário que vocês parametrizam, tá? Ele vai abrir uma nova coluna com os dados e as informações daquele formulário, tá? Então, aqui a gente tem o número, ó, número do chamado, hora do chamado, tá? Então, as informações, ó, arquivo, data, tá? Todas as informações que eu coloquei, ó, seleção única, texto longo, então, toda essa informação que vocês vão incluindo, se vocês baixarem tudo, ele vem. Tiare, mas eu não quero, eu quero apenas poder gerar, então, e tirar o relatório somente de uma categoria específica, porque eu quero ver só o formulário daquela categoria. Então, a gente tem que utilizar da filtragem, tá? Então,
quero ver aqui tudo que é, por exemplo, ó, manutenção, deixa eu ver, manutenção de cadeiras, tá? Vou filtrar, ó, buscar. Eu não sei porque tem alguma coisa que eu digitei errado, mas vamos utilizar do filtro aqui, tá? Então, ó, vou pegar tudo que for, então, mobiliário e vou aplicar, ó. Tenho aqui, ó, manutenção de cadeira, manutenção de mesas, tá? Vocês também têm aqui, tá, pessoal, na lateral, que vai ajudar vocês, ok? Quero ver, então, tudo aquilo que tiver aberto, ó. Então, aqui a gente tem também a possibilidade de filtrar por aberto, tá, ó, área, solicitante. Então, ó, vou ver tudo que está aberto aqui, quero só esses dois, vou baixar, então, só esses dois aqui, baixei, vamos entrar de novo na nossa planilha, né? Então, vou vir aqui, arquivo, vou importar, mesmo processinho, tá, gente? Baixei ali, trouxe para dentro, tá? E aí, é claro, tá? Tenho aqui, vou ver só as duas que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer esse alinhamento para a gente ver. Tá? Ó, tenho aqui, ó. Tenho as duas que são do nosso mobiliário aqui. Redimensionar, tá? Tá, ó, tenho aqui, ó. Então, ó, mobiliário, tenho a minha manutenção de mesa, tá? Vou ter a data da abertura. Então, essa data da abertura é o momento que o nosso solicitante fez. Temos aqui o histórico. Como ela é uma aberta, ela não tem data de encerramento, tá? Data de agendamento, status, quem e o e-mail de quem fez, ó, tá? Quando a gente falar aqui, gente, nome do criador e nome do solicitante, lembra que dentro do aplicativo, né, eu posso com certeza fazer a abertura de um chamado para uma terceira pessoa, então por isso que ele traz aqui o nome, se não foi pelo mesmo, vai aparecer quem foi a pessoa que fez, tá? Temos aqui, ó, unidade, prédio e andar, até porque a gente está falando de um chamado operacional, então ele já traz essa informação, né? Até mesmo o espaço, ó, estação, a número 3, o espaço PET. Aqui, né, a gente não tem a questão do SLA, e aí a gente tem o nosso formulário. Então, ó, formulário de manutenção, tipo, quebra de equipamento, descrevo o problema. Então, aqui é exatamente, né, aquelas parametrizações, aquelas perguntas que vocês vão criando, e aqui são as respostas, né, no caso, esse é o texto fixo, mas aqui são as respostas dadas pelo colaborador, tá? Descrevo o problema. Ah, tem uma foto aqui, ó, tá? Quero transformar aqui no hiperlink, eu posso Ctrl A, Ctrl C, ó, joguei para cá, tá? Vou conseguir ver a imagem que foi anexada junto. Então, quando vocês solicitam aqui dentro, né, do formulário de vocês, um arquivo ou qualquer outra coisa, ele já traz, tá, ó, continua aqui, ó, precisa, data da reprovação, nome do aprovador, e-mail de aprovador, tá? Isso aqui, gente, é novidade, tá? Então, esse aqui, data da reprovação, nome do aprovador e e-mail, é novidade, está sendo lançado agora, aprovação também para chamados, ok? Então, isso aqui pode ser habilitado, por isso que a partir de agora ele passará a aparecer. Então, para vocês, pode ser que ainda não tenha. Ah, Tia, eu já baixei, mas nunca vi isso aqui. Novidade fresquinha que está entrando aí dos chamados, tá? E aí, como, pessoal, a gente filtrou dentro do nosso painel aqui a informação que a gente queria, no momento que a gente exportou, baixou somente o relatório daquela opção que eu desejava, tá? Vou baixar de tudo para ter, ele vai anexando as colunas de acordo com cada chamado e, é claro, com as perguntas dentro dos formulários.
Alguém quer trazer aqui para a gente com relação aos chamados dos relatórios? Quer compartilhar conosco? Já que a gente está falando, então, né, do chamado aqui, a gente está trazendo para vocês a questão de relatório e vocês viram que tem aprovador, só para mostrar rapidinho para vocês, então, pessoal, só para a gente trazer esse overview aqui, essa novidade, que é a questão de aprovação, tá? Vamos lá. Vocês, como gestores, vão ter essa facilidade de definir aprovadores agora, tá? Então, ó, entrou aqui dentro do chamado que vocês querem, tá? Acho que a gente falou no mês passado sobre chamados, tá? Então, vamos lá. Temos aqui o chamado, agora vocês têm aqui, a gente já tinha falado da edição do chamado e entrou aqui uma nova novidade, que é a aprovação, tá? Então, aqui, a partir de agora, vocês incluem os seus aprovadores. Eu quero que esse chamado manutenção de cadeira tenha aprovador. Inclui aqui, e é claro, pessoal, reforçando, coloca quem será o aprovador. Lembrando a vocês, tá? Somente admin, manager ou assistente. Então, tem que ter o perfil, tá? E é claro, Tcharê, o meu técnico pode ser o aprovador? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Tcharê, é o gestor do técnico que vai ser o aprovador. Pode incluir. E é claro, a partir do momento que vocês colocam, pessoal, essa opção que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? De aprovação, essa opção de edição, dentro do relatório que a gente estava vendo, vai ter. Então, vai trazer a data, nome do aprovador, e-mail do aprovador. Se eu habilito a opção de editar um chamado, tá? Vai também fazer a edição, e aí, é claro, o colaborador editor vai trazer essa informação também, ok? Pessoal, espero ter ajudado aí, espero ter compartilhado com vocês um pouquinho mais sobre essas informações de relatório para deixar bem claro aí para vocês. Antes de encerrar a nossa webinar de hoje, eu queria saber se alguém tem quer compartilhar algo conosco com relação aos nossos chamados. Oi, Lucas, tudo bom? Oi, Thierry, tudo jóia com você? Tudo ótimo. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, a gente tem um relatório interno aqui, um dashboard, e eu tô com uma certa dificuldade porque às vezes eu preciso baixar os chamados separadamente, né, os relatórios. A gente tem como conectar em alguma API para deixar isso mais automático? Isso é possível com o DeskB? Com relação a essa informação, Lucas, eu vou te passar com o Andrew para ver se a gente tem alguma funcionalidade ligada à API que possa facilitar isso, tá? Mas bom. Reforçando que com relação aos chamados, tá? A gente sabe que o gráfico, ele é bem simplificado aqui, né? Ele é ou por categoria ou ele é por status. Sim. Mas a gente já tem, tá, Lucas, e vai entrar chamados aí, relatório de chamados, então a gente vai ter uma melhoria nisso. Tá aqui no roadmap, tá? Então, o que vem ainda, tá? Alteração de categoria pelo gestor, que vai entrar ainda, cancelamento para chamados, e o pessoal tá, ó, com novos dashes que estão planejados, tá? Então, tá ainda sendo desenvolvidos. Então, a ideia é futuramente a gente ter uma melhoria com certeza nessa relação. E aí, é claro, vou pegar, Lucas, e vou passar lá para o Andrew, para que você possa passar o que tu precisa para ele, qual que é o sistema que vocês têm, para ver se a gente consegue atender. Beleza, muito obrigado. Por nada, Lucas. Pessoal, agradeço aí, espero ter ajudado vocês hoje com relação aos relatórios, né? Também apresentado aí novidades para vocês. Vou deixar aqui em aberto para quem quiser entrar no nosso canal,
né, pode dar um print também da tela, depois pode acessar e ir diretamente para o YouTube. A gente vai disponibilizar também o que rolou hoje para vocês, né, durante a semana. E é claro, para quem tiver dúvida, quer um auxílio, com certeza pode mandar mensagem para mim, para Jaque, Pri e Lucas, a gente vai entrar em contato com vocês, vai direcionar vocês para poder auxiliar daí com relação a essas demandas. Pessoal, ótima semana para todos, tá? E eu espero encontrar vocês na próxima terça aí para a gente falar de grupos, com certeza, entendeu? E reforçar aí sempre a questão de mapeamento. Uma ótima semana para todos, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.